Alvíceras, alvíceras. Êxodo, frente e verso, capítulo 3º, versículo 7º, no alto do seu vídeo. E o Senhor disse: certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Versão King James, fiel. Aqui nós temos duas questões aqui, né? Dois pontos a destacar. Por um lado, você tem Yahvé, né? Yahvé é o Deus dos antigos hebreus, que chama um homem, um profeta, Moisés. Tudo isso a gente já viu. E por outro lado, você tem o Moisés, esse que será o líder, o profeta, o grande político do povo de Israel, o libertador. E ele não vai querer ir. Então Deus chama num primeiro momento e Moisés não atende no sentido de querer ir. Atende no sentido de responder lá aquela convocação no alto do Sinai. Ele tem uma conversa com Deus, com Yahvé, ou Yahvé, para ficar mais fácil. Mas você vai ver que ele tende a recusar. Ele começa a botar empecilho, e isso a gente vai ver mais à frente, a partir do versículo 11, onde ele vai dizer: quem sou eu para que vá a Faraó e para que tire os filhos de Israel do Egito? Quer dizer, Moisés vai dizer isso no versículo 11, quem sou eu para que possa fazer alguma coisa, eu não tenho essa força toda e tal. E num primeiro momento você pensa, poxa, que pessoa humilde, né? Que reconhece suas fraquezas. Realmente, quem é ele, né? Um homem só contra Faraó e seus exércitos. Mas ele fala isso depois de Yahvé, o Criador de tudo, dizer a ele que ele via a aflição, ouvia o clamor do seu povo, que é o Deus dos seus pais, que fez isso, que fez aquilo e tal. Então, assim, na verdade aqui Moisés, ele está com medo, mesmo Deus se apresentando frente a frente, falando com ele, o próprio Deus criador dos céus, da terra, do cosmos, do próprio Moisés, de todo o gênero humano, blá, 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 blá. E ainda assim, Moisés tergiversa, tenta tirar o corpo fora. Aqui no capítulo 3, versículo 7, você tem esse Deus dizendo que está se preocupando com o seu povo, que viu a aflição desse povo, que ouviu o seu clamor, enfim, por causa de seus algozes, né, os capatazes, aqueles chefes, os feitores, né, os chefes ali de Faraó que cuidavam para que o trabalho fosse conduzido e a fabricação de tijolos e outros produtos não fosse interrompida. E, claro, eles chicoteavam, batiam, usavam de violência para que isso ocorresse. E aí você tem aqui uma comparação que é possível ser feita com Isaías 53:7, porque a mesma raiz verbal é utilizada tanto em Êxodo 3:7 como em Isaías 53:7. É usada a raiz verbal que significa tratar cruelmente, ou seja, quando ele diz assim, certamente vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos. Na verdade, no hebraico é um verbo, essa raiz desse verbo significa tratar cruelmente, ou seja, ocorre aqui em Êxodo 3:7 e também ocorre em Isaías 53:7. Na verdade, ocorre em todo o hebraico bíblico 13 vezes, sempre referindo a um feitor ou a um condutor de escravos, sempre nesse pano de fundo, tá? Relacionado à escravidão. É um sofrimento com crueldade, injustiça
ligado sempre à escravidão, a trabalho forçado, a trabalho compulsório. Em Êxodo 3:7, no presente versículo, o Senhor observa a degradação do seu povo, como já vimos, como já lemos, e em Isaías 53:7, o famoso servo sofredor, que muitos teólogos fazem analogia com o próprio Jesus Cristo, esse servo também é afligido, e a sua aflição também leva a mesma raiz verbal no hebraico que é usada aqui em Êxodo 3:7. Tá? Então, o servo é afligido com o substantivo e o verbo vindos dessa mesma raiz, ou seja, tratar cruelmente, fazendo sempre alusão à escravidão. Não poderia ser diferente, até porque lá em Isaías 53:7, como o nome já diz, trata de um servo, que remete à escravidão, servo sofredor. Muito bem. Pode-se fazer uma leitura anagógica comparando o sofrimento do povo de Israel com o sofrimento do próprio Jesus Cristo, porque ambos estão num contexto de escravidão. No caso, Israel propriamente dita, no caso de Jesus, apenas de maneira analógica. Bom, e aí a gente vai para o versículo 8. E eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para um lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Ou seja, Deus desce do céu, do seu céu, e ele desce para fazer isso, para ouvir o clamor do seu povo e para libertá-lo. Ele faz a mesma coisa em Gênesis 11, 4, 5. Vamos para Gênesis 11, versículo 4. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre cujo topo possa alcançar o céu. Ele está falando aqui da Torre de Babel. Então Deus também desce de seu céu e faz a separação das línguas por conta da construção humana da Torre de Babel, com pretensões de alcançar o céu. Em Gênesis também, capítulo 19, versículo 24, a destruição de Sodoma e Gomorra, é dito que então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde o céu. Então, não desce, aqui não é Deus descendo, mas enviando a saraiva, enviando fogo do seu céu para a terra. Também em Gênesis capítulo 21, versículo 17, que é o caso do despedimento de Agar e Ismael indo embora da presença, para longe da presença de Abraão e Sara. E no versículo 17 é dito que Deus ouviu a voz do menino de Ismael, portanto, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e lhe disse: que te aflige, Agar? Não temas, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Deus também ouvindo aqui a aflição de Ismael, que não dará como descendentes nenhuma tribo de Israel. Dará, por exemplo, pelo contrário, os atuais muçulmanos, segundo se afirma na teologia, né? Ismael vai dar esses povos palestinenses, entre os quais os árabes e tal. É o que se diz. Há provas concretas e refutáveis para isso? Não, mas há evidências. Então, é provável que na teologia exodal, ou seja, na teologia de Êxodo, a descida de Deus fosse até mesmo literal. É provável, é possível.
que na teologia mais arcaica, ou seja, dos próprios hebreus, dos proto-hebreus, né, os mais primitivos, já desde o início, já se cresce nisso, que Deus descia de verdade. Seja como for, esse sentido vai passar a ser figurado à medida que se sai do Pentateuco, né? Não vai mais se crer que Deus descia de verdade, em pessoa, para visitar, para fazer as suas teofanias, suas epifanias, né? Ele não vai mais descer para fazer isso. Ele não vai mais descer para criar o homem, ele não vai mais descer para confundir as línguas, ele não vai mais descer para falar com H, ele vai falar com os profetas no período profético, um pouco antes do cativeiro, durante e também depois. Ele vai falar com os profetas, mas desde o céu, não descendo como desceu, inclusive aqui para falar com Moisés na sarça ardente. E você vai ver que esse sentido vai passar a ser figurado, por exemplo, no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 27. Todavia habitará verdadeiramente Deus na terra. Eis que o céu e o céu dos céus não conseguem te conter, tanto menos esta casa que eu tenho edificado. Ou seja, a casa dele não podia conter o Deus, que só pode ser contido na sua glória. Então, é um sentido figurado. Também Salmo 137, versículo 7. Salmo 137, versículo 7. Lembra-te, ó Senhor, dos filhos de Edom, no dia de Jerusalém, que diziam: arrasa, arrasa até o seu fundamento. Ó filha de Babilônia, que vai ser destruída, seja feliz aquele que te recompensar, como tu nos serviste. Aqui não vejo tanta relação não, tá? Não sei por que colocaram essa passagem aqui. E também tem Provérbios 15, livro dos Provérbios, provérbio 15, versículo 3, que diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Também não tem muita relação, mas seja como for, Deus de fato vai descer, e aí irrefutavelmente, sabe quando? Quando Jesus descer, quando Jesus encarnar em Maria, no útero de Maria, quando o Filho, Deus Filho, encarnar em Jesus. Então, aí sim não haverá contestação. Aí é Deus em pessoa, como nunca antes ocorreu, como nunca antes se deu, fazendo milagres, operando maravilhas, libertando o seu povo, e um povo muito mais maximizado, não apenas Israel, mas todo aquele que nele crê, né, conforme diz a Bíblia Sagrada. Então a gente tem aqui no versículo 8, voltando para Êxodo, né? Êxodo 3, versículo 8, você tem ali uma citação de vários povos que habitam aquela terra que será dada aos hebreus, né? Você tem os egípcios, você tem ali na terra que mana leite e mel os cananeus, os heteus, os amorreus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Essa terra prometida que tem toda essa gente, ela, sabe-se, de norte a sul tem 725 quilômetros, como se fosse daqui até o Paraná, ou daqui até Santa Catarina, melhor dizendo, ou seja, do Rio de Janeiro até Santa Catarina. Isso de norte a sul, e de leste a oeste. De leste a oeste, de 96 a 192 quilômetros. É uma diferença grande, né? 96 para 192, mas é porque é uma
uma estimativa com base em versículos bíblicos. Russell Norman Champlin afirma que Moisés levou 3 milhões de pessoas à Terra Prometida. Em Números 1,46 é informado o número de 600 mil homens bélicos. Então, se desconsidera velhos, crianças e também as mulheres, é claro. A expressão terra que mana leite e mel talvez já fosse proverbial antes mesmo de ser utilizada com o povo judeu, com o povo hebreu. Por exemplo, na Ilíada, o autor Homero, ele vai ter a terra como um seio que manava leite. Ele vai citar essa coisa, terra que mana leite. Virgílio, depois dele, vai dizer leite e mel, alimentos que tornam um território um paraíso aos olhos de populações seminômades. Então, olha o leite, olha o mel de novo aí. Então, há várias passagens que vão tratar disso aí. Vamos ver algumas aqui. Por exemplo, Números 13, 27. Diz assim: E contaram-lhe e disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. 14:8, Números 14:8, um pouco mais à frente. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos-la dará, uma terra que mana leite e mel. Veja como é uma expressão bastante clichê, né? Levítico, mais à frente. Estou pulando, tá? Em Números tem mais passagens. Vamos para Levítico. Mais à frente não, mais atrás, né? Levítico 20, versículo 24. Mas a vós tenho dito, vós herdareis a sua terra, e eu a darei a vós para possuí-la, uma terra que flui leite e mel. E aí, minha gente, vai até Ezequiel pelo menos. O comentarista Benson vai dizer que quando Deus faz algo muito extraordinário, é dito que ele desce para fazê-lo. Foi assim com Cristo. Como eu já falei. Para Adam Clarke, as referências a uma terra que mana leite e mel, aparecidas em diversos autores clássicos, inspiraram-se em Moisés e não o contrário. Então, as referências a uma terra que mana leite e mel se inspiraram em Moisés e não Moisés que se inspirou em tais referências. Bom, vamos ficar por aqui. Vimos então versículos 7 e 8. No próximo vídeo vamos voltar aos 7, 8, 9 e 10, né? E vamos seguir em diante.